O Inter corre contra o tempo para conseguir fechar o seu elenco nessa reta final da janela de contratações, a última janela deste ano de 2024. E o clube tem uma negociação muito avançada com o zagueiro Clayton Sampaio, zagueiro brasileiro, 24 anos de idade, pertence ao AVS de Portugal. É um zagueiro desconhecido, eu não vou vir aqui dizer que conheço, que já vi jogar, se é bom ou se é ruim, porque realmente eu não conheço ele. O que eu sei é que realmente tem 24 anos de idade, 1,87 m de altura, pertencia ao São Bernardo, foi emprestado a diversos times de Portugal, o último deles, o AVS, que quando acabou seu contrato de empréstimo no dia 1º de julho, acabou sendo comprado então pela equipe portuguesa. De lá para cá, desde que ele foi comprado, ele jogou somente 2 partidas. E agora, a partida deste domingo entre o AVS de Portugal e o Vitória, ele foi liberado, ficou fora do plantel porque tem justamente essa negociação avançada com o Internacional. Então, um jogador que está naquele mesmo caso do Vitão com Betis, vocês lembram bem, há pouco tempo. O Inter liberou o jogador porque já estava em reta final de negociação, a negociação estava avançada e o Inter então já havia liberado ele daquela partida. As coisas acabaram não dando certo, o Vitão acabou voltando. É o mesmo caso agora do Clayton Sampaio. Foi liberado, não ficou à disposição nesse final de semana porque justamente tem negociação avançada com o Internacional. É importante destacar também que ele foi comprado pelo AVS no início de julho com contrato até o final de 2027. Então, contrato longo e a tendência é que ele venha para o Internacional justamente por empréstimo, para ganhar uma rodagem num clube de grande expressão do futebol brasileiro, que é o Internacional. Afinal, antes ele pertencia ao São Bernardo e estava sendo emprestado direto para diversos clubes de menor expressão de Portugal. Então, justamente para ele ganhar essa rodagem, para ele ganhar essa maior experiência, valorizar, então a tendência é justamente essa. Clayton Sampaio, zagueiro, 24 anos de idade, ex-São Bernardo, deve ser um dos próximos reforços do Internacional nessa janela de transferências. E agora há pouco aconteceu a coletiva de D'Alessandro, a coletiva de apresentação do ídolo colorado agora como diretor esportivo do clube. E ele falou muitas coisas interessantes. Falou, por exemplo, que sim, ele fez parte do projeto do Roberto Melo, mas o Inter é maior do que tudo, e deu um recado muito forte. Uma fala que, ao meu ver, é essencial, muito importante, com esse momento que o Internacional vive de tanta crise, de tantos anos sem títulos. O D'Alessandro diz o seguinte, que os jogadores precisam entender a história do Internacional e que, sim, o Inter pode pedir o apoio da torcida, pode pedir que o torcedor compareça no estádio, assim como compareceu na vitória de ontem contra o Cruzeiro. Afinal, se esperava 17 mil torcedores, foram quase 30 mil no estádio, acredito muito por causa desse efeito D'Alessandro, mas que não adianta somente pedir. Como é que eu posso dizer? O exemplo tem que vir de dentro para fora, segundo o D'Alessandro. Então, basicamente, os jogadores têm que mostrar que merecem a torcida, merecem o apoio da torcida. Segundo o D'Alessandro, o elenco todo precisa entender o tamanho e a história do Internacional. E ele também deu alguns detalhes desses primeiros dias trabalhando no clube, desses primeiros contatos com este grupo, com este elenco do Internacional. Além de ele ter dito isso para os jogadores, da história do clube, que eles precisam ter noção do tamanho do clube que eles estão, o D'Alessandro também disse o seguinte, que não cobra vitórias deles, porque não tem como chegar a dizer vocês são obrigados a vencer, porque o futebol tem dessas, assim como pode vencer, pode perder, pode dar zebra, enfim, essas coisas acontecem. Então o D'Alessandro disse que jamais vai pedir que os jogadores são obrigados a vencer, mas que eles são obrigados a correr e suar. Isso que o D'Alessandro disse. Então, basicamente é o seguinte, vocês estão num clube grande, num clube gigante, com uma enorme história, e vocês têm a obrigação de suar e de correr pelo torcedor. O exemplo tem que vir daqui de dentro para lá para a arquibancada. Basicamente foi isso que o D'Alessandro disse. E eu acho sensacional, vindo de um cara que conhece como pouquíssimas pessoas a história do Internacional, o tamanho deste clube, tudo que envolve essa torcida, e agora ele está passando pro grupo de jogadores, para esse elenco. E mais, o D'Alessandro diz o seguinte,
que obviamente ele não é o treinador, que o Roger tem toda a liberdade possível e vai ter toda a liberdade para trabalhar tranquilo, que ele chegou, que o D'Alessandro chegou para justamente dar esta tranquilidade para o Roger, mas que ele também vai conversar sobre futebol com o treinador do Internacional. E quando ele fala sobre futebol é o quê? Conversar sobre estratégia, conversar sobre tática, enfim, dar alguns toques no Roger também sobre o que acontece dentro de campo, na visão dele. O D'Alessandro ainda complementou dizendo, olha, a decisão não é minha, obviamente não vou ser eu que vou escalar, não vou ser eu que vou treinar, mas eu vou justamente conversar com o Roger sobre futebol. Ou seja, dar aqueles palpites de um cara que também já esteve dentro do campo, que conhece, repito, o tamanho do Internacional e que tem uma história muito vitoriosa no Inter. Então, basicamente, estes são os principais pontos, ao meu ver, dessa coletiva do D'Alessandro. Um cara que chega com muito sangue nos olhos, um cara que conhece o tamanho do Inter, que conhece a torcida colorada, que fez história por aqui, que é ídolo e que chegou para ajudar o Internacional. Tô muito feliz, de verdade, fiquei muito feliz em ver a coletiva do D'Alessandro, que não somente é um ídolo, mas é um cara com muita cultura e com muita bagagem, digamos assim, para cobrar este grupo de atletas e conseguir que o Inter jogue muito mais e que os jogadores honrem muito mais essa camisa e essa torcida que nunca abandona. E agora, antes da gente encerrar esse nosso papo, eu quero teu comentário por aqui, eu quero a tua opinião. Tu conhece o Clayton Sampaio? Porque particularmente, eu não vou te mentir, eu não conheço ele, mas se tu conhece, me dá teu feedback aqui nos comentários, explica pra nós como ele joga, qual a maneira de jogo dele pra gente entender melhor por aqui. E também te convido a comentar sobre o D'Alessandro, tu acompanhou a coletiva, o que tu achou dessa fala dele? Vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, muito importante, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!